O Samuel conta a benção. Samuel vai estar aqui todas as noites agora, né? Deus, ele vai contar aqui para vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar. Eu vou iniciar então pelo que o pastor Jerry solicitou aqui, né? De fato, Deus me abençoou agora com essa mudança no meu horário de trabalho, né? Deus sempre foi muito bom comigo em relação a isso, uma vez que mesmo eu trabalhando no período da tarde, né, das 2h20 até as 10h40, 11 horas da noite, eu mesmo assim conseguia estar em todo o culto de ensino aqui e também toda a escola dominical, né? Porque a minha folga da semana coincidiu justamente com o culto de ensino aqui da igreja. E a média que as pessoas vão para o período da manhã, onde eu trabalho, é de no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, gente. É muito raro alguém ir antes disso, e em poucos meses lá na empresa já houve essa mudança, e agora eu sou definitivo no horário da manhã, vou conseguir, graças a Deus, estar todos os cultos aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 12. Eu gostaria de pedir que você continuasse com a sua Bíblia aberta, mesmo após nós fazermos a leitura do texto. Gênesis 22 é o texto que fala a respeito de quando Deus mandou Abraão matar seu filho Isaque em holocausto. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela madrugada de manhã, e apartou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o único. Amém, irmãos? Feche seus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, para aprendermos de ti, para sairmos daqui edificados por essa palavra, exortados por essa palavra. Ó Pai, que nós sabemos que ela é instrumento de santificação e de conhecimento para as nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por este culto maravilhoso que nós temos tido em Tua presença, onde vidas têm sido tocadas, onde é perceptível a Tua presença, a Tua atuação em nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer através da Tua palavra aqui nessa noite. Nós glorificamos o Teu nome e pedimos que Teu Espírito Santo abra o entendimento de cada um, pois a palavra é Tua, a mensagem é Tua, e nós queremos ouvir tão somente a Tua voz, Senhor.
Pai, nós te agradecemos e te apresentamos este momento. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Irmãos, como de conhecimento de todos vocês, Gênesis 22 fala a respeito de quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque em holocausto. Esse texto ele é interessante e o primeiro versículo que nós lemos, ele já mostra o resumo de tudo aquilo que vai acontecer. O versículo 1 diz: E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. A provação aqui é um teste que Deus faz com Abraão. É colocar Abraão em uma situação onde Deus vai observar as atitudes dele e a partir daí Deus vai falar com Abraão. Esse é o conceito de provação na Bíblia. Deus permite você passar por uma situação difícil e dessa situação difícil Deus extrai lições para a sua vida após ele observar o seu comportamento. Charles Spurgeon, um grande pregador da história da igreja, ele dizia que na escola os professores eles primeiros aplicam as lições para depois poder aplicar uma prova com base naquilo que o aluno aprendeu. Mas com Deus é diferente. Ele primeiro aplica a prova e a partir da prova ele nos ensina as lições. E é isso que ele está fazendo com Abraão nesse texto. Ele está o provando. E todos nós, em um momento da nossa vida cristã, vamos passar por provações. Vamos passar por momentos de testes. Vamos passar por momentos de dificuldades onde Deus há de observar qual será a nossa conduta em relação àquilo que nós estamos passando. Na história da igreja nós sabemos que muitos irmãos morreram martirizados. Muitos irmãos eram perseguidos, muitos irmãos eram caluniados e até hoje isso acontece de forma extrema e severa. E tudo isso é uma provação para a igreja. O que Deus está fazendo com esses irmãos? Os testando, os provando, o colocando em uma situação difícil, mas Deus está observando qual vai ser a reação dos seus servos. Na Bíblia nós vemos algumas pessoas passando por provações e a gente poderia dar alguns exemplos aqui. Aqueles homens que vão com Gideão para a guerra, mesmo alguns já tendo retrocedido, o texto diz que Deus falou para ele assim: ainda tem muita gente aí do seu lado, desce com eles para o ribeiro, e quando chega lá, eu vou prová-los. Ou seja, eu vou aplicar um teste lá, e quando eu aplicar esse teste, eu vou selecionar quem vai para a guerra com você ou quem não vai. O momento da provação que Deus nos permite vivenciar é para separar, irmãos, quem está pronto para a guerra e quem não está pronto para a guerra. Quem está pronto para ir no objetivo que Deus estabeleceu ou quem não está pronto para ir aonde Deus estabeleceu. A provação ela vem com o sentido também de nos separar daquele grupo, daqueles que não suportam, daqueles que não aguentam, daqueles que desfalecem, daqueles cuja conduta não é conforme a palavra de Deus diz que tem que ser. E isso é muito importante para nós, porque qual tem sido a nossa reação diante das provações que Deus tem nos submetido? O que nós temos feito quando por Deus nós somos provados? Porque nesse texto eu tenho certeza que se fosse você nessa situação aqui, seria algo muito difícil de decidir. Seria algo muito difícil de fazer. A provação de Abraão aqui não é qualquer provação, não é qualquer teste. É pegar o seu filho, o filho da promessa, e levá-lo até um lugar e matá-lo, simplesmente por obediência a Deus. Nós vemos casos como, por exemplo, o povo no deserto, que quando Deus os permite passar fome, quando Deus os permite passar provação, em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala: eu humilhei vocês, eu permiti vocês passarem fome, eu permiti tudo isso para eu conhecer o que tinha no coração de vocês. E eu permiti vocês passarem fome para vocês entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Deus permite uma situação difícil para observar o que há no coração daquele povo, para observar qual vai ser a conduta daquelas pessoas, e a partir disso, Deus traz uma palavra para aquelas pessoas. Então esse texto fala a respeito de quando Deus testou Abraão, de quando Deus provou Abraão. Agora, essas provações que Deus submete seus filhos,
elas estão sempre ligadas com a questão da fidelidade e o amadurecimento dessas pessoas. Quando Deus te coloca em uma aprovação, primeiro, é um teste de fidelidade. Deus está observando se você vai continuar fiel, mesmo com tudo dando errado. Mesmo com as coisas apertando, mesmo com as coisas que você queria que fosse de um jeito, indo de outro, e a aprovação Deus te submeteu, e Deus está ali observando qual vai ser a sua conduta. E isso não mostra apenas que você é fiel ou não, mas isso te leva para um outro nível de maturidade. Porque não tem como nós amadurecermos na fé cristã sem provações. Não tem como ser um cristão maduro, um cristão experiente, um cristão que hoje pode aconselhar alguém com base naquilo que já vivenciou, sem antes passar por provações, sem antes passar por esses testes que Deus nos submete. Uma realidade, irmãos, que todo cristão vai ter que enfrentar é a realidade das provações. Agora, algumas coisas são importantes para nós aqui analisarmos nesse texto. Primeiro, o texto refere-se a uma provação que o Abraão está vivenciando a respeito da sua fidelidade a Deus. O versículo 1 diz: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Perceba que se não fosse Deus falando com Abraão matar o próprio filho seria uma grande tragédia. Se Abraão não tem plena convicção que é Deus falando com ele, isso aqui é loucura. Se não é Deus falando com Abraão, o que Abraão ia fazer com seu filho era um ato criminoso, era um ato pecaminoso. E Abraão está fazendo algo que ele nem levou os moços até aquele lugar, porque eles não compreenderiam o que Abraão iria fazer com o próprio filho. Ou qual você acha que seria a reação deles ao ver Abraão amarrando um menino ali, pegando uma faca para poder matar o garoto? Ou seja, Abraão, ele tem plena convicção que é Deus que está falando com ele. Isso me chama a atenção. Porque para ele poder pegar o próprio filho e levar lá, e ter essa convicção, essa fé, que mesmo se ele matasse o garoto, Deus poderia o ressuscitar, tem que ter muito conhecimento da voz de Deus para tomar uma atitude assim. E aqui é a grande questão que eu gostaria de conversar com vocês um pouco. Nós precisamos conhecer a voz do nosso Deus. Porque se Abraão não conhecesse a voz de Deus, como é que seria essa história? O que garante que é Deus que está falando com Abraão? O que garante que é Deus que está pedindo algo desse, que para nós é incompreensível Deus pedir para você matar o seu próprio filho? Mas até Abraão chegar nesse nível de entrega, ele teve que entregar muita coisa antes. Até Abraão chegar nesse nível de reconhecer a voz de Deus, quando ele está pedindo para matar o próprio filho, Abraão reconheceu a voz de Deus lá atrás, quando ele disse assim, sai do meio da tua parentela. O que significa isso? Nós crescemos na nossa vida com Deus. Nós crescemos na nossa maturidade na vida espiritual. Nós crescemos no conhecimento do Senhor. É importantíssimo um cristão conhecer a voz de Deus. Porque senão as nossas atitudes vão ser insensatas. Porque senão as nossas atitudes vão ser loucuras. Porque senão as nossas atitudes vão ser em vão. Nós precisamos conhecer a voz do nosso Deus. Observe 1 Samuel capítulo 3, quando Deus chama o profeta Samuel pela primeira vez. O garoto nunca tinha ouvido a voz de Deus. O garoto não conhece a voz de Deus. Deus chama por 3 vezes, e as 3 vezes ele confunde a voz de Deus com a voz do líder dele. E isso acontece muito hoje. Tem pessoas que depois de anos e anos na igreja, não conseguem tomar uma atitude sozinho, se o pastor não falar faz isso ou faz aquilo. E não conhecer a voz de Deus vai fazer com que a gente confunda a voz de Deus com a voz do nosso líder, a voz de Deus com a voz de alguém, a voz de Deus com a voz do profeta. E nós precisamos entender que nem todo mundo que fala em nome de Deus é Deus falando na vida dessa pessoa. Mas para isso é necessário um conhecimento de que é Deus falando conosco, de que é Deus nos orientando, de que é Deus está falando com a gente. Isso é muito importante para a nossa saúde espiritual, meus irmãos. O Abraão tem plena convicção de que é Deus falando.
E o Samuel não entendia. Alguém chegou lá e falou assim, ó, quando essa voz falar com você de novo, você fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E a partir dali ele começou a reconhecer a voz de Deus. A partir dali ele tinha plena convicção de quando era Deus que falava com ele. O que te garante que eu aqui estou sendo usado por Deus? O que te garante que é a voz de Deus que está falando aqui hoje? Porque se você não conhece a voz de Deus, eu sendo um profeta verdadeiro ou não, eu te enganaria. Eu pregaria uma heresia e você acreditaria. Mas quando nós temos conhecimento da voz de Deus, nós conseguimos discernir aquilo que Ele está querendo falar conosco. A gente sofre muito por não conhecermos a voz do nosso Deus. Só que aqui a gente precisa entender que nós não precisamos apenas conhecer a voz de Deus, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala Abraão, ele responde de imediato, eis-me aqui. Ou seja, ele conhece a voz de Deus, mas não só conhece, ele está disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar com ele. E a grande questão é, a gente está disposto a ouvir o que Deus quer falar com a gente? Ou nós somos igual o profeta Balaão? Lembra do que o profeta Balaão fez? O profeta Balaão recebeu uma proposta e foi orar para ver se Deus permitia ele ir amaldiçoar o povo. Deus falou que não. Ele voltou, conversou com os camaradas de novo, eles aumentaram a gorjeta. Sabe o que o Balaão fez? Voltou para perguntar se Deus tinha mudado de ideia. O Balaão conhece a voz de Deus, ele é um profeta. Mas ele não estava disposto a ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que até conhecem a voz de Deus, mas não estão dispostas a ouvir o que Deus tem para dizer. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Deus está falando, agora a questão é, a gente está querendo ouvir o que Deus tem para falar com a gente? Porque o que Deus tem para falar aqui com Abraão, pastor Jack, não é algo confortável, não é algo que vai agradar a Abraão naquele momento, mas é Deus que está falando, é Deus que está orientando. E de novo eu levanto essa questão, o que te garante que o que eu estou falando aqui é Deus falando com você? Isso só vai ser possível se você conhecer a voz do Deus que você serve. A Bíblia diz que uma das características de quem é a ovelha de Jesus é conhecer a sua voz. Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem, e de maneira nenhuma elas vão seguir o estranho. O cristão verdadeiro conhece muito bem a voz do Deus que ele serve. Nós precisamos entender que quando a gente aprende a reconhecer a voz de Deus, muitas coisas melhoram na nossa vida. Nós erramos muito e quebramos muita cabeça porque nós não sabemos ouvir a voz de Deus. Sabe por que essa igreja está aberta? Porque um dia Deus falou com o pastor Jerry a respeito desse ministério e ele ouviu o que Deus estava falando com ele. Enquanto muitas pessoas que eu presenciei isso falavam assim, não, Jerry, você vai sair daqui, olha a estabilidade, olha o povo, não sei o quê. Mas ele falava, mas Deus falou comigo. E quando a gente conhece a voz do nosso Deus, a gente toma atitude conforme Ele quer e Ele é glorificado na situação, meus irmãos. Ou seja, essa igreja nasce a partir do momento que alguém ouviu a voz de Deus. E muita coisa vai acontecer na sua vida a partir do momento que você começar a dar ouvido à voz de Deus, a dar ouvido ao que Deus está orientando, a dar ouvido ao que Deus está instruindo. O Abraão ouve a voz de Deus, está disposto a ouvir o que Deus tem para falar com ele. O versículo 2 diz, o que Deus requer de Abraão. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E aqui, a grande questão é que nós fomos muito acostumados a fazer pedidos a Deus. A grande questão é, e quando Deus faz pedidos a nós? Nós somos muito habituados dia após dia, e todo dia nas nossas orações, a gente faz algum pedido para Deus. Abençoa isso, abençoa aquilo, proteja fulano, proteja ciclano. E isso não é errado. Isso é bíblico, isso é cristão, e amém. Mas nós estamos habituados a sempre fazer pedidos a Deus. Mas quando é Deus que faz pedidos a nós?
Quando é Deus que nos exige algo? Porque quando Deus chegou para Pedro, através de Cristo, e falou assim, ó, afasta um pouco o barco da praia, ele afastou. Agora você vai ao mar alto, depois de Jesus ter pregado, vai ao mar alto, lança a rede para pescar. Fez um pedido, o que ele fez? Ele lançou. Qual o resultado? Ele teve uma pesca maravilhosa. A partir do momento que você fizer aquilo que Deus está mandando você fazer, você vai ser bem sucedido naquilo, meu irmão. A gente quebra muita cara porque a gente faz o nosso jeito e depois chama Deus para consertar. Faz só aquilo que Deus está pedindo para você fazer, que você vai ver o resultado acontecendo. Mas a gente precisa aprender a ouvir o que Deus está exigindo de nós. Deus falou para Moisés assim, ó, fala a rocha, fala com a rocha para ela verter água. O que o bonitão foi lá e fez? Bateu na rocha porque ele estava bravo com o povo. E o que Deus falou para ele? Você não vai entrar na terra. Nossa, Samuel, mas algo tão simples assim? Pois é. É porque o nosso Deus, ele tem padrões elevados. E para Deus, você não obedecer aquilo que ele te pediu é muito grave, meu irmão. Você veja que o Moisés não entra na terra porque Deus faz um pedido a ele e ele não cumpre com aquilo que Deus pediu para ele fazer. O Pedro tem uma pesca maravilhosa justamente pelo contrário, porque fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Nós estamos habituados a fazer pedidos a Deus, mas a grande questão é quando Deus faz pedidos a nós, porque Ele pede. Ele chega para o jovem rico e fala assim, ó, vende tudo que você tem, e o dinheiro que você arrecadar com isso, você pega e compartilha entre os pobres. E o rapaz fica triste. Tem um pedido de Jesus ali, tem uma promessa de Jesus ali, se você fizer isso, você vai ter um tesouro no céu. Mas ele amava o dinheiro, por isso ele não obedeceu o pedido de Jesus. Por isso ele não acatou o pedido de Jesus. E aquele moço, ele tinha, o pedido de Jesus é que ele abra a mão, ele renuncie à riqueza que ele tinha. Mas a grande questão é, o que Jesus tem pedido para você e eu renunciar. Porque talvez o pedido que ele esteja fazendo para você, não é para você renunciar ao dinheiro, mas para você renunciar à arrogância, para você renunciar à vaidade, para você renunciar à mentira, para você renunciar à hipocrisia. Alguma coisa ele pede para que a gente venha renunciar. Ele faz um pedido ao jovem rico, aquele menino, aquele rapaz, ele não acata o pedido de Jesus para ele. E no versículo 2 nós também entendemos a seguinte questão: o que nós mais amamos? Porque Deus está fazendo um pedido, presta atenção aqui, irmãos. Ele está fazendo um pedido a Abraão, e esse pedido que Deus está fazendo a Abraão está relacionado com aquilo que Abraão mais ama. O que Abraão mais ama e o que eu e você mais amamos? Deus ou o que Deus nos oferece? Deus ou aquilo que Deus nos proporcionou? Porque o Isaac é algo que Deus proporcionou a Abraão. O Isaac é o sorriso que Deus proporcionou a Abraão. O Isaac é a promessa que Deus cumpriu sobre Abraão. O Isaac é herdeiro daquilo que Deus deu sobre Abraão. Só que o que Abraão ama mais? É aquilo que Deus deu a ele ou o Deus que deu tudo aquilo para ele? O que você ama mais? A família que Deus te deu ou o Deus que te deu essa família? O que você ama mais? O trabalho que Deus te deu ou o Deus que te deu esse trabalho? O que você ama mais? O seu ministério ou o Deus que te deu esse ministério? Porque esse é o jogo desse pedido que Deus está fazendo a Abraão. O que você ama mais? Eu te dei um filho, eu te dei algo, eu te proporcionei algo. O que você ama mais? Aquilo que eu te proporcionei ou você ama mais a mim? O que você ama mais? Aquilo que eu posso te oferecer ou a mim? E você veja que a obediência é a linguagem de amor que Deus entende e quer de nós. Porque Deus está exigindo uma atitude de Abraão. É um momento decisivo na vida de Abraão. O padrão de Deus é que nós venhamos o amar, não muito, mas o amar de toda a força, de toda a alma, com todo entendimento e de todo o nosso coração. É o primeiro e maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas.
E amar a Deus acima de todas as coisas inclui amar a Deus a mais do que ama o filho, mais do que ama a esposa, mais do que ama o ministério, mais do que ama a vida que tem. É um padrão alto, é um padrão difícil, mas a gente só pode ser cristão se a gente viver esse padrão. E a gente vai manifestar esse amor que nós temos com Deus a partir do momento que nós fizermos entregas radicais, como Abraão fez. Porque Deus está exigindo algo dele, Deus está pedindo algo para ele. A questão é, você ama mais a mim ou aquilo que eu te proporcionei? E ele tem que tomar uma atitude. Ou entrega o Isaac ou desobedece a Deus. Ou entrega o que Deus está pedindo ou desobedece a Deus. Ou faz o que Deus está orientando ou desobedece a Deus. A gente sempre vai estar nesses dois jogos. Porque obediência parcial para Deus é desobediência. Eu obedeci a Deus, mas mais ou menos. Isso aí é desobediência. Igual Saul, em 1 Samuel capítulo 15. Deus orienta. Você vai até lá, você vai matar o rei, você vai matar todo mundo, você vai matar as ovelhas, você não vai deixar nada. Ele foi. Só que aí o que ele fez? Ele poupou a melhor das ovelhas. Ele poupou o rei. Ele poupou alguns animais. E aí o profeta Samuel chega lá e fala assim, você fez o que Deus orientou? Fiz. Mas e esse barulho de ovelha? Não, é que eu fiz o que Deus falou. Só que aí eu peguei as ovelhas lá e trouxe para sacrificar. Mas o que Deus queria não era o sacrifício, Deus queria a obediência. Porque a obediência parcial para Deus é desobediência. Não tem com Deus esse negócio de meio crente, meio obediente, meio santo. Não tem, ou é ou não é com Deus. E Abraão não pode obedecer a Deus parcialmente. Nem tem como nessa situação. Ou ele vai, pega um menino e sacrifica igual Deus mandou ele fazer, ou ele desobedece a Deus. O lance na vida cristã sempre vai ser esse, irmãos. O que Deus pede para nós está relacionado com a questão de obedecer ou não obedecer. Deus pega o profeta Jonas, fala para ele pregar contra Nínive. O que ele faz? Ele pega o navio e vai para Tarsis, desobediência. Deus tem que preparar um grande peixe para levar aquele profeta aonde ele deveria ter ido. Jonas passou uma situação muito difícil. Jonas complicou a vida de todo mundo dentro da embarcação. Por quê? Porque foi um profeta rebelde, um profeta desobediente. E quantos de nós também temos chamado, temos pessoas, estamos numa igreja saudável, temos uma família bem estruturada, mas o grande lance é se nós temos obedecido a Deus ou não. O que a gente tem mais amado? Aquilo que Deus nos proporciona ou o Deus que nos proporcionou tudo aquilo que nós vivemos? Deus faz um pedido a Abraão. O Abraão tem que decidir ou obedecer a Deus ou não obedecer. Porque a entrega que Deus exige é uma entrega radical. É uma entrega radical. Porque para Jesus, você tem que aborrecer alguém da sua família. Isso é inevitável. Pai, mãe, irmão, alguém você vai aborrecer. Vai aborrecer a própria vida. Vai tomar a cruz. Vai renunciar a si mesmo e vai seguir os passos dele. É obediência, irmãos. É obediência àquilo que ele está pedindo para nós. E aí o versículo 3 já mostra que o que o Abraão faz? O Abraão tomou uma decisão. Ele levanta de manhã cedinho. Ele prepara o jumento. Ele pega os empregados dele, ele pega o menino, ele pega o material para fazer o fogo, ele pega o cutelo e ele vai rumo aonde Deus mandou ele. 3 dias de silêncio, 3 dias de inquietação, 3 dias onde a mente de Abraão, a gente nem sabe o que passava por lá. Mas Hebreus fala que ele tinha uma convicção de que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar aquele garoto. E para ele ter essa convicção, e aqui nós conseguimos falar sobre a jornada de alguém que é obediente, para ele ter essa convicção é porque ele estava decidido a matar o filho. A grande questão é, você está disposto a fazer entregas radicais? Porque uma das primeiras coisas que alguém no discipulado cristão deveria aprender é a respeito da renúncia. É a respeito de que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de alguns sonhos, abrir mão de alguns projetos, abrir mão de um estilo de vida, abrir mão de um estilo de roupa. Por quê? Porque ele fez um pedido a nós. E a gente responde a esse pedido dele através da obediência.
O Abraão sobe, o Abraão está decidido a obedecer a Deus, mesmo que aquilo seja difícil para ele. No meio do caminho vem a dúvida do Isaac, porque o garoto sabia o que era um sacrifício, até porque os estudiosos dizem que ele não era tão garoto assim naquela época. Ele sabia o que era um sacrifício, ele indaga a respeito do sacrifício. Mas Abraão, ele tem tanta fé em Deus que ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. O Abraão sobe, o Abraão prepara o altar, prepara a lenha, coloca o menino, amarra ele. O menino já sabe que o pai dele vai matar ele. O Abraão está disposto a fazer aquilo. O Abraão pega o cutelo para poder sangrar o garoto. Mas o porquê ele não faz aquilo? Porque Deus interviu naquela situação. Porque se Deus não tivesse intervido, Abraão iria matar o seu próprio filho. Irmãos, vamos ser sinceros, só nós aqui, não vai para lugar nenhum, já vai editar essa parte. A gente faria o que Abraão fez? A gente entregaria igual Abraão entregou? A gente estaria disposto a matar o próprio filho porque Deus mandou fazer isso? Que amor a Deus é esse que esse homem tem, ao ponto de o bem mais precioso que ele tem, ele entregar por esse Deus? E aí vamos ser sinceros, a gente às vezes não quer renunciar a uma roupa, não quer renunciar a algo, não quer renunciar a uma comida, não quer renunciar a vaidade, não quer renunciar um show, não quer renunciar a um estilo de vida. A gente não quer renunciar, mas existe um homem que ele amava tanto a Deus, Fernando, que ele estava disposto a entregar o bem mais precioso que ele tinha. É igual aquela parábola que Jesus contou. Um homem descobriu que num terreno, num campo, tinha algo muito precioso. E o que ele fez? Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar o campo por causa daquele bem precioso que havia ali nele. E isso é o reino de Deus. Jesus, ele é tão precioso que a gente abre mão de tudo que for. Por isso que você vê as pessoas indo para a igreja, abre mão da droga, abre mão da bebida, abre mão da vaidade, abre mão de tantas coisas, abre mão de roupa, abre mão de tanta coisa. Por quê? Porque a gente tem que tomar essa decisão. Ou a gente vai ficar com Deus ou com aquilo que Deus nos proporcionou. Ele sobe, ele vai matar o menino e ele só não mata o garoto por causa de uma intervenção de Deus. E o que Deus fala para ele é para que ele não fizesse aquilo e diz assim: agora eu sei que você teme a Deus. Você não me negou o seu único filho. E aqui eu encerro. A grande questão dessa mensagem é: o que nós temos negado a Deus? O que nós não temos abrido mão para servir o Senhor melhor? O que Deus tem pedido a você que você está relutando para não fazer? Porque é tão difícil abrirmos mão de algumas coisas. Porque é tão difícil renunciarmos a algumas coisas. Eu vou te falar o porquê é tão difícil renunciar a algumas coisas. Porque muitas vezes a gente ama mais essas coisas do que o nosso Deus. Às vezes a gente não renuncia ao nosso estilo de vida porque a gente ama mais aquele estilo de vida do que a Deus. Essa é a verdade, irmãos. A gente tem que jogar limpo. Muitas coisas a gente nega a Deus. A gente não está disposto a não fazer por Deus ou fazer por Deus. Por quê? Porque a gente não aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas. O que o Abraão está fazendo aqui é mostrar o amor que ele tem por Deus através da obediência. Jesus falou isso: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você ama a Deus? Você não prova isso na hora que você está cantando no grupo de louvor. Você não prova isso na hora que todo mundo está dando glória, você está dando glória junto. Você não prova isso vindo em todos os cultos, chegando no horário, ou exercendo o seu ministério, ou cuidando bem da sua esposa e dos seus filhos. Não. Você prova isso quando você obedece os mandamentos de Deus. Em um momento ou outro a gente vai passar numa provação no estilo que Abraão passou. Como assim, Samuel? Deus vai nos pedir algo. E aí entra o livre-arbítrio, a escolha. Eu escolho. Ou fico com aquilo que Deus me proporciona, ou eu fico com Deus. Muitas pessoas amam mais aquilo que Deus proporciona do que o próprio Deus. E o teste de Abraão está ligado com isso.
O teste de Abraão está ligado. Você ama mais aquilo que eu te proporcionei? Ou você me ama mais do que aquilo que eu te proporcionei? Saia daqui hoje com essa reflexão. Vá para sua casa, na hora de você jantar, na hora de você dormir, pense nisso, faça uma oração e fale com o Senhor. E pergunte para Deus se existe alguma entrega radical que você precisa fazer. Porque se você precisa fazer e você fizer, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Veja que aquilo que Abraão entrega a Deus vem do próprio Deus. O que nós temos para entregar para Deus é só um coração pecador e rebelde. Aquilo que nós entregamos para Deus que é bom, veio do próprio Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.